Bom dia, meninos. Tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Carmencita, de língua portuguesa. Nós vamos à nossa primeira aula nessa modalidade. Temos que nos adaptar, temos que aprender todos os dias, né? O crescimento, as mudanças são diárias, né? São constantes. E estamos aqui. Bom, a nossa primeira aula, então, vai ser sobre literatura. Neste ano, nós vimos o romantismo, que nós vimos primeira, segunda, terceira geração romântica. Vimos realismo e naturalismo. Bom, vocês estão lembrados que realismo e naturalismo, eles surgiram praticamente concomitantes, na mesma época. Aí, junto a eles, surgiu também o parnasianismo. O parnasianismo surgiu no final do século XIX, mais ou menos na mesma época. O parnasianismo, ele é poesia, ele não tem prosa, como o realismo e naturalismo. Ele é de origem francesa, ele retoma algumas tradições clássicas, ele é antirromântico, ele resgata um pouco da mitologia grega, ele teve mais influência no Brasil do que em Portugal. Então, nós vamos falar um pouquinho dele em Portugal e falar do parnasianismo no Brasil. Como vocês sabem, o Brasil, lá no início, né, até no século XIX, por aí, ele ainda imitava muita coisa de Portugal, da Europa. Então, as coisas aconteciam lá e aconteciam aqui também, principalmente na literatura, nas artes, né? Então, os parnasianos, eles desprezavam a simplicidade romântica e eles gostavam mais de uma métrica elaborada, um estilo na escrita mais rebuscado. O movimento do parnasiano surgiu na França com a publicação de uma série de antologias denominadas Parnaso Contemporâneo. Por meio delas, pregava-se um novo modo de fazer poemas, sem o subjetivismo e emoção dos poetas românticos. Não tinha um lirismo nos poemas parnasianos. Ele é mais razão, né? Ele é mais objetivo. O parnasiano, ele é tão rebuscado a sua escrita, né? A linguagem dele é mais objetiva, uma descrição visual tão grande na escrita que você é capaz de desenhar a figura que o poeta está descrevendo ali no seu poema. Então, a origem do nome foi inspirada na mitologia grega. Parnaso era o nome de um monte na Grécia, consagrado a Apolo, deus da luz e das artes, e as musas, entidades mitológicas ligadas à arte. O parnasianismo em Portugal foi um movimento literário restrito, baseado no parnasianismo francês e no lema arte pela arte. Eles não tinham preocupação com o conteúdo, com o que estava sendo escrito. Eles faziam pura arte. E eles achavam que era o poema deles era tão rebuscado, tão refinado, como se fosse um diamante lapidado.
João Penha, em 1838 a 1909, que foi o ano de morte dele, é considerado introdutor do movimento no país, lá em Portugal. Além dele, outros escritores, como Gonçalves Crespo, Antônio Feijó, Cesário Verde. Desses aí, vocês podem achar muitos poemas assim famosos do Cesário Verde. Então, o que acontecia em Portugal nessa época? Foi na segunda metade do século XIX, na França, como eu disse, foi se espalhando. Nessa época, tiveram várias invenções. Locomotiva, fotografia, telefone, fonógrafo, lâmpada e etc. E as novas descobertas científicas da época, na área da matemática, física, química, biologia, psicologia, medicina, etc., os parnasianos buscavam interpretar essas questões humanas através do cientificismo, positivismo e materialismo. Em relação ao contexto da Revolução Industrial Inglesa, os avanços da metalurgia, o mundo apresentava inúmeras e profundas mudanças na economia. E com o aumento da população, o avanço da urbanização, o avanço dos transportes, então isso resultaram em várias mudanças na mentalidade humana. Então, tudo isso está refletido nas obras produzidas nessa época, onde o subjetivismo e a emoção do escritor, cultivados pelo movimento anterior do romantismo, dá lugar a quê? A impessoalidade e a valorização das ciências. O que quer dizer? O romântico, ele não era assim, né? O fânico, por exemplo. O romântico, o fânico era aquele amor à pátria. O romântico lirista, ele é aquele amor, né? A Deus, apaixonada. O romântico da segunda geração, do mal do século, era aquele que era apaixonado pela donzela gelada, fria, já morta. E aqui não, o parnasiano não era assim. Ele fazia arte pela arte. Então, quais são as principais características? Expressão poética do realismo, né? Ele é um realismo, o poema parnasiano é um poema realista, porém com rima, com métrica, com vocabulário erudito. É uma coisa muito mais aprimorada do que os poemas dos realistas. Então, como eu falei, a arte pela arte, a comparação da poesia com a escultura, a habilidade no manejo do verso, a linguagem objetiva e impessoal, a descrição visual, o estilo ornado e culto, preocupação com a estética, a perfeição formal, a metrificação e a versificação, preciosíssimos. O que é o preciosismo? São palavras e rimas raras. É o espírito científico. Temas da realidade cotidiana, valorização dos temas clássicos, a questão da mitologia entra aqui, principalmente nos temas clássicos. A preferência pelas formas poéticas fixas, que são os sonetos, 2 quartetos e 2 tercetos. Então, o parnasiano, ele primava pela perfeição, muito diferente dos outros poetas. Bem, no Brasil, então, ele teve início em 1882, com a publicação de Fanfarras, de Teófilo Dias, mas os mais importantes escritores brasileiros formavam a chamada tríade parnasiana. Qual era a tríade? Olavo Bilac,
Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Por acaso, quando vocês estiverem vendo aí no Enem, em algum lugar, a tríade parnasiana. Então, é Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Eles buscavam sentido para a existência humana por meio da perfeição estética. Não tinha preocupação com o conteúdo. Arte pela arte. Era a característica principal da poesia deles, era a forma e não o conteúdo. Teófilo Aldorico Dias de Mesquita, o sobrinho do Gonçalves Dias era um poeta romântico, né? Foi professor, jornalista, advogado e poeta brasileiro. Patrono da cadeira 36 da Academia Brasileira de Letras, né? E ele teve umas outras obras, Flores e Amores, Cantos Tropicais, Lira dos Verdes, Anos, A Comédia dos Deuses, mas ele não ficou tão famoso quanto a tríade parnasiana. Bem, os principais autores são esses da tríade, né, que nós vamos ver agora. Olavo Bilac, o mais popular poeta parnasiano, combinava estilo parnasiano com sentimentos românticos. Poemas mais conhecidos, Via Láctea e Profissão de Fé. Então, ele foi bastante conhecido. E em Bilac também observamos a descrição e reflexão sobre objetos de artes decorativos e utilitários, a mitologia greco-romana, a história, a cultura e a geografia greco-romana, o amor e a mulher numa perspectiva erótica, as reflexões metalinguísticas, a concepção de que o poeta é um artesão, um ourives. O que ele achava? Que o poeta, ele lapidava as palavras, como o ourives lapida o diamante, o ouro, né? Como o artesão faz uma arte com as mãos. Então, o poeta parnasiano, ele fazia uma arte através da poesia. Alberto de Oliveira. As suas poesias caracterizavam por um grande preciosismo, vocabular e busca constante da forma ideal. Foi o mais típico poeta parnasiano brasileiro, poema mais conhecido, Última Deusa. E o Raimundo Correia, que é uma poesia filosofante, ele primava mais pela filosofia, pessimista e comprometida com a ideia de tempo, da transitoriedade da vida. Seu poema mais conhecido, As Pombas. Vicente Carvalho, conhecido como o poeta do mar. Esse já não faz parte da tríade, certo? Mas ele também ficou famoso. A vista do mar e das paisagens praianas, sempre em consonância com os estados da alma. Poema mais conhecido, Cantigas Praianas. Bem, junto com o parnasianismo, né, praticamente um pouco adiante, surgiu o simbolismo. Então, qual é a diferença? O simbolismo também primava pela poesia. Qual seria a diferença dos parnasianos com os simbolistas? Como eu já disse para vocês, a literatura, ela não tem um marco certinho. Hoje acabou o parnasianismo e amanhã começa o simbolismo. Não, começa devagar, vem as formas, vem a maneira de conduzir, o conteúdo. E quando vê, já tem a nova escola literária. Igual moda. A moda não determina de uma hora para outra. Não, todo mundo agora vai usar azul. Não, vai entrando pouquinho, as pessoas começam a perceber, nossa, o azul está em alta, o azul está na moda.
né? A mesma coisa as escolas, né? Literárias. Então, o parnasianismo, a temática é a mitologia grega, descrição de cenas e objetos. Na valorização da forma, metrificação perfeita, rimas ricas e raras, preferência por sonetos. Principais autores: Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira, que é a tríade parnasiana. Bom, o parnasianismo foi em oposição ao romantismo. O romantismo era subjetivo e o parnasiano objetivo, né? Objetividade. O romântico era pessoal e o parnasiano impessoal, impessoalidade. A linguagem romântica era muito simples, muito fácil, muito simples. E a deles era rebuscada, rica. Qual a diferença do parnasianismo com o simbolismo? Ele descreve, não sugere, é uma poesia lógica, não é intuitiva e não valoriza a musicalidade. Bom, agora nós vamos ver o simbolismo, aí nós vamos ver quais reais diferenças que nós temos aqui com o parnasianismo, certo? Bom, eu espero que está dando para entender até agora. O parnasiano, então, ele se preocupa com a arte pela arte, a poesia rebuscada, a escrita perfeita. Eles tinham quase que uma sacralidade ao culto à forma. Tanto que eles achavam que a forma, os detalhes, as rimas, as métricas eram importantes. Bom, aí nós vamos para o simbolismo. A origem do movimento simbolista. O movimento simbolista também surgiu na França, no final do século XIX, né? Mais ou menos na mesma época do parnasianismo, opondo-se ao realismo, naturalismo. E a partir de 1881, na França, pintores, autores teatrais, escritores, influenciados pelo misticismo, advindo do intercâmbio com as artes, com o pensamento em religiões orientais, procuravam refletir as suas produções, as consonâncias e essas diferentes formas de olhar sobre o mundo, de ver e demonstrar o sentimento humano. Então, eles começaram a ter uma forma diferente de mostrar. Lá o realismo queria demonstrar aquela realidade crua, né? Que a mulher já não era igual ao romântico, a mulher traía, né? Lá no naturalismo, eles queriam mostrar uma mulher que caça, não é só a caça, mas é caçadora. Não é só o homem que investe, mostra a mulher sensual, como nós podemos ver na Rita Baiana, no Cortiço, né? Então já vai mostrando as diferenças. Isso são pendores de cada autor. E os leitores, as pessoas vão escolhendo, vão se adequando, igual você conversar com um amigo seu e falar assim, você gosta mais de quê? Tipo de filme, vamos pôr filme, né? Não vamos pôr nem leitura. Eu gosto de terror, eu gosto de ficção, eu gosto de comédia romântica, né? E assim são as escolas literárias, as pessoas vão tendo as suas escolhas, os seus pendores. Em Portugal, né, o simbolismo tem início em 1890, com a publicação dos poemas Oaristos, de Eugênio de Castro. Oaristo é um termo grego que significa diálogo íntimo ou diálogo amoroso,
Entre as principais características simbolistas estão o espiritualismo e misticismo, sugestão, impressão, sinestesias, né, que é a figura de linguagem, que são sentidos, né, o olfato, o gosto, a musicalidade, maiúsculas alegorizantes. Então, às vezes, no meio do poema tem uma letra maiúscula. Bom, qual foi o contexto histórico? Está no arrefecimento dessas correntes materialistas e cientificistas, é o auge da evolução burguesa, com a disputa das grandes potências pela diversificação de mercados, de consumidores e matéria-prima. O processo industrial é alavancado pela unificação da Alemanha em 1870 e da Itália no ano seguinte. É o momento do neocolonialismo, a língua enrolou, que fragmenta a África e a Ásia para as grandes potências mundiais. Também é o momento em que se projetam os fatores que irão desencadear a Primeira Guerra Mundial. Então, o simbolismo ele passa a ser a rejeição ao mecanicismo por meio do sonho, da tendência cósmica e do absoluto. Abrange a camada da sociedade que está à margem do processo do avanço tecnológico. Então, aquelas pessoas que não têm muito acesso à tecnologia, às indústrias, né? Então, eles têm acesso mais a essas pessoas que são mais simples. O movimento é marcado pela busca do homem pelo sacro e de um sentimento de totalidade que faz da poesia uma espécie de religião. Olha para você ver. Contrário ao parnasiano. O parnasiano é impessoal, o parnasiano é muito formal na escrita, é arte pela arte. Aqui não. Já leva o homem à busca de um sentimento religioso. Aqui são as pessoas mais simples. Na Europa, o simbolismo ele teve maior apogeu, maior destaque que o parnasianismo. Aqui no Brasil foi o contrário. Os parnasianos tiveram mais destaque, principalmente por causa do Olavo Bilac. Principais características do simbolismo: realidade subjetiva, tudo é sugestão, linguagem simbólica, abstração, imaginação da realidade, poesia, evocação de sentimentos, alusões a elementos evocadores de rituais religiosos. Olha, tudo ao contrário do parnasiano. Parnasiano é objetivo, ele é fato, não é sugestão, a linguagem é culta, clara, específica, não tem abstração, não tem imaginação da realidade, não tem evocação de sentimentos e nem temas religiosos. Então, ele surgiu na França em 1880 com Verlaine, Mallarmé e Ribot. As características são reação subjetivista ou descritivismo parnasiano. Ele é subjetivo, né? Ele não, mas não é essa coisa tão descritiva, tão aprofundada do visual que o parnasiano tinha. Por exemplo, tem uma poesia parnasiana, o vaso chinês, que dá para você quase que desenhar o vaso, de tão pormenores as descrições dele na poesia. Abandono das fórmulas poéticas rígidas, eles não se preocupam com aquela métrica, com a escansão poética, é mais simples. A poesia deve ser um processo de sugestões. Sugerir, não dizer, não nomear.
Sugestão através de símbolos, de metáforas originais, de uma linguagem cifrada. Eles gostavam de música, de musicalidade, né? Então, sugestão através da musicalidade da linguagem, uso de aliterações, que é a figura de linguagem que usa muito as vogais, né? O culto do mistério, do espiritualismo, do misticismo, você vê que eles já não são contra tanto os românticos. Eles já buscam algo lá no romantismo, enquanto que os parnasianos eram contra o romantismo. Descoberta das camadas profundas da vida psíquica, domínio do vago, do obscuro, do nebuloso, do inefável. O simbolismo no Brasil, como eu já disse, ele teve, não foi tão destaque, foi mais o parnasiano. Na Europa o simbolismo teve mais destaque. Principais representantes do simbolismo no Brasil: Cruz e Souza, ele é o paradigma do simbolismo brasileiro, ele é considerado. Ele era negro, tinha doença, tuberculose, loucura dele da mulher e a morte. E são aspectos autobiográficos que estão na poesia dele. Quais os eixos temáticos da sua obra? A essência das coisas e do ser, da transcendência à busca, a recusa ao mundo material considerado impuro, sublimação do espírito, refreamento do erótico e do material, a dor da existência humana diante do mundo que oprime, violenta e discrimina, a procura da correspondência entre cores, perfumes e sons, o misticismo, a loucura, o sonho, o delírio e a música como elementos de transcendência. O Cruz e Souza, na linguagem dele, enfatiza o quê? Uma linguagem abstrata, mística, metafórica, alegórica, simbólica, os termos e expressões relacionados com a cor branca, simbolizando pureza, essência das coisas, o uso das letras maiúsculas para personificar as palavras, linguagem essencialmente musicalizada. Afonso de Guimarães é outro que foi importante. É um escritor que possui todas as características do simbolismo. Sua poesia também possui aspectos autobiográficos. A solidão, a idealização de uma mulher morta, que no caso possivelmente seria sua noiva, que morreu precocemente. A idealização amorosa, em que a mulher aproxima de Nossa Senhora. A sua poesia revela a influência do romantismo e do barroco. Do romantismo é a idealização do amor, da morte como transcendência, o sofrimento amoroso. No barroco, o misticismo católico como elemento viabilizador da transcendência do eu. Então ele busca muito as coisas extrafísicas, né? E a questão da transcendência do eu. É uma linguagem personificada, mística. O misticismo do Cruz e Souza é católico, enquanto o dele é católico. E do Cruz e Souza é filosófico. Por enquanto é só.